Bom, hoje está no terceiro dia de conflitos ali no Oriente Médio. O terceiro dia onde esses conflitos foram retomados. Relembrando aqui que na semana passada, enquanto Donald Trump estava naquela reunião da OTAN ali na Turquia, o regime iraniano voltou a atacar embarcações no Estreito de Hormuz. Por isso, Trump ordenou que as Forças Armadas dos Estados Unidos voltassem a atacar o regime iraniano. Desde lá, as tensões já têm crescido. No entanto, na sexta-feira, as coisas acabaram se apaziguando um pouquinho. Já no sábado, elas voltaram a acontecer. Eu quero trazer aqui para vocês os detalhes do que está acontecendo. De ontem para hoje, de acordo com o Comando Central dos Estados Unidos, as Forças Armadas americanas realizaram outra rodada de ataques em uma missão de 5 horas. Eles atingiram instalações militares do regime iraniano e outros alvos em diversas partes da região do território ali iraniano. Além disso, o CENTCOM disse o seguinte, abro aspas, as forças do CENTCOM empregaram munições de precisão contra sistemas de defesa na costa do Irã, instalações de mísseis e drones e capacidades marítimas. Mais de 50 mil militares americanos estão atualmente destacados no Oriente Médio. As forças americanas permanecem vigilantes, letais e prontas para o combate. Vocês conferiram aqui do meu lado várias dessas imagens mostrando os ataques. E essas imagens elas chamam a atenção porque a gente vê que, de fato, esses conflitos entre o regime iraniano e os Estados Unidos, eles estão novamente se tornando intensos. Nós tivemos, ao longo dessas últimas semanas, um pouco antes deles assinarem aquele acordo de cessar-fogo, algumas situações que foram um pouco mais delicadas. No entanto, o porquê que esse momento chama atenção? Porque ele está muito similar com o início daqueles conflitos, onde os ataques americanos eles estavam acontecendo em grandes proporções e os ataques iranianos, revidando então essa manobra militar dos Estados Unidos, eles também estavam atingindo todo o Oriente Médio e isso está escalando, isso está começando a acontecer novamente. Eu quero ver aqui com vocês uma declaração que Donald Trump fez hoje sobre essa retomada dos conflitos durante uma reunião que ele estava fazendo com o primeiro-ministro do Iraque. Isso porque um repórter acabou perguntando para Donald Trump qual seria o objetivo dos Estados Unidos ao retomar esses ataques contra o regime do Irã. Vamos ver então o que Trump disse. Ela pergunta, a estratégia de voltar aos ataques foi para degradar o regime iraniano? Trump, nós não acreditamos sequer que eles tenham forças armadas mais. O que nós temos é que as companhias de petróleo estão todas se aproximando agora e fazendo parcerias com o Iraque e estão se dando muito bem. A relação é fantástica, não precisamos das Forças Armadas. Estamos lá para ajudá-los e protegê-los se necessário, mas não achamos que vai ser necessário. O Irã era um grande fardo para o Iraque. É o valentão do Oriente Médio, como vocês sabem. E nós estávamos discutindo isso. Eles não vão mais ter esse problema, porque o Irã foi fortemente desestabilizado e realmente o poder militar deles agora é só uma fração do que era há apenas 4 meses. Então eles não terão esse problema. Eu acho que, em certo sentido, deu a eles liberdade para fazerem o que tem que fazer. E eu acho que esse é um dos motivos pelos quais nossas empresas de petróleo estão entrando lá em níveis jamais vistos antes. Bom, pessoal, nós conferimos então a declaração do Trump durante essa reunião bem importante que ele estava fazendo com a nova liderança, com o novo primeiro-ministro do Iraque. Agora, um outro desdobramento bem importante é que no domingo o governo americano utilizou pela primeira vez durante uma operação de combate drones marítimos. Esses drones eles foram utilizados para atacar com sucesso um submarino iraniano e também uma instalação de manutenção naval. Essa questão da utilização desses drones marítimos pela primeira vez, ela é muito significativa porque mostra que o governo americano tem tentado cada vez mais utilizar novos recursos americanos, novos recursos militares para testar esses recursos. Eu quero passar com vocês também por um ponto muito importante que está se desdobrando ao longo dessa semana, que é o Estreito de Hormuz, o fechamento do Estreito de Hormuz. Conforme esses conflitos voltavam a acontecer na semana passada, o regime do Irã já estava fazendo várias ameaças dizendo que ele iria fechar esse estreito. E mesmo sem um fechamento
direto e oficial desse Estreito de Hormuz, as embarcações elas já estavam parando de passar por ali porque havia um medo muito grande de que se elas passassem pelo Estreito de Hormuz, elas poderiam ser atingidas pelos drones do regime iraniano. Então a gente já viu uma redução muito grande na semana passada e elas foram ainda maiores, essas reduções, durante esse final de semana. Só para termos uma ideia, normalmente cerca de 130 a 140 embarcações passam por dia no Estreito de Hormuz. Só que neste domingo, cerca de 8 embarcações somente passaram ali no estreito. E o que acontece? Tudo isso acabou escalando ainda mais quando Donald Trump fez uma publicação ontem no Truth Social dizendo que eles abririam o estreito, não permitiriam mais que o regime iraniano realizasse aquele bloqueio do Estreito de Hormuz, só que para isso eles iriam cobrar uma tarifa de 20% sobre todas as embarcações que passassem ali. E o que chamou a atenção foi justamente esse ponto, todas as embarcações. Não seria 20% somente sobre as embarcações iranianas. Como eu já tinha comentado aqui no programa ontem, é muito difícil que Donald Trump realmente aplicasse esses 20% de tarifas sobre todos os países, sobre todas as embarcações, por uma série de motivos. Primeiramente, é ilegal. Nenhum país pode cobrar nenhum tipo de tarifas sobre essas faixas de água que são faixas internacionais, porque é diferente, obviamente. Por exemplo, a gente tem o canal de Suez ali do lado do Egito, mas são pontos diferentes. No caso do Estreito de Hormuz, aquela é uma faixa de água internacional, ou seja, a legislação internacional não permite que nenhum país cobre nenhum tipo de tarifa. Tanto que, algumas semanas atrás, Marco Rubio chegou a fazer uma declaração assim, dizendo que o regime iraniano não poderia cobrar essa tarifa porque isso seria ilegal. Então, obviamente, quando Donald Trump fez essas declarações ontem, isso tudo chamou bastante atenção e eu já comentei que seria muito difícil que eles fossem à frente com esse plano. Uma análise, inclusive, que eu trouxe aqui é que isso poderia ser uma estratégia do governo americano para aumentar a pressão sobre os países, tanto da Europa como também ali do Oriente Médio, que não estivessem colaborando com a abertura do Estreito de Hormuz. Porque vale relembrar, na semana passada, quando Donald Trump estava naquela reunião ali na Turquia, ele novamente fez várias reclamações de como os aliados americanos não teriam ajudado a abrir o Estreito de Hormuz. E então, a ameaça de impor 20% de tarifas poderia estar relacionada com uma pressão para que esses países colaborassem. E bom, parece que funcionou. Eu quero trazer aqui para vocês os detalhes porque isso acabou mudando um pouco no dia de hoje. O que acontece? Donald Trump fez uma nova publicação no Truth Social dizendo que eles voltaram atrás com a aplicação desses 20% de tarifas e que agora eles fariam negócios com os países do Oriente Médio. Esses países investiriam nos Estados Unidos em vez deles cobrarem essas tarifas. Eu quero ler aqui com vocês essa publicação de Donald Trump. Ela diz o seguinte, abro aspas. O petróleo está fluindo como nunca antes, graças ao incrível poder das Forças Armadas dos Estados Unidos. Outro trecho ele fala o seguinte: o Estreito de Hormuz está aberto a todo o tráfego marítimo, exceto para o Irã, e isso se deve à sua liderança mentirosa, violenta e maliciosa, que está levando o país ao caminho da destruição total. Teremos, portanto, um bloqueio total, mas apenas para navios que pertençam e que estejam indo ou saindo dos portos iranianos, ou que transportem qualquer tipo de carga relacionada ao Irã. Donald Trump, em outro ponto, também comentou sobre o seguinte, pessoal, sobre a questão da cobrança de tarifas. Abro aspas para o que Trump disse. Com base em conversas altamente produtivas com a liderança do Oriente Médio, decidi substituir a taxa de reembolso de 20% dos Estados Unidos por acordos comerciais e de investimento que os diversos estados do Golfo farão com os Estados Unidos. Esses investimentos serão enormes, mas ao mesmo tempo extraordinariamente benéfico para eles e para o seu futuro. Como todos sabem, temos o maior investimento em dólares nos Estados Unidos de qualquer país na história. Mas esses novos investimentos tornarão esse número ainda maior e veremos fábricas, instalações e equipamentos chegando aos Estados Unidos em níveis históricos, o que criará milhões de novos empregos americanos com altos salários. Os Estados Unidos estão vencendo novamente, vencendo como nunca antes. Um detalhe importante que eu acabei não comentando com vocês é que a aplicação desses 20% de tarifa sobre os navios que passassem ali, esse anúncio que foi feito ontem pelo Donald Trump e que foi modificado no dia de hoje, ele seria por conta de o quanto
todo esse destacamento militar custaria para os Estados Unidos. O que Trump disse é o seguinte, que os Estados Unidos estavam gastando muito dinheiro nos últimos tempos, tanto para conter o regime iraniano, como também nesse momento para manter o Estreito de Hormuz aberto, e que por isso outros países deveriam colaborar com os Estados Unidos. Eu quero conferir agora aqui com vocês, porque Trump fez outra declaração durante essa reunião que ele fez hoje mais cedo com o primeiro-ministro do Iraque, onde um repórter perguntou para Donald Trump por que ele mudou de ideia quanto à aplicação desses 20% de tarifas ali no Estreito de Hormuz. Vamos ouvir o que Trump disse. Publiquei aquilo ontem. Nós não precisamos do petróleo. Não era tão importante para nós, mas era importante para aliados. Era importante para pessoas com quem nos damos muito bem, incluindo grandes países do Golfo. Então eu publiquei aquela taxa ontem. Aí vários países me ligaram. Os emirs e as pessoas que todos conhecemos e amamos. Francamente, eles foram parceiros muito fortes e disseram: nós gostaríamos de ter isso acontecendo de uma forma diferente. Adoraríamos investir nos Estados Unidos em bilhões e bilhões e seguir com nossos recordes, porque nunca houve um momento como esse para os Estados Unidos. E nós gostaríamos de investir tremendamente nos Estados Unidos, ao invés de ter o pedágio. E na verdade, eu gostei dessa ideia, porque eu acho que ninguém deveria estar cobrando pedágio pelo Estreito ou por qualquer outra hidrovia internacional em outras partes do mundo. Eu acho que ninguém deveria estar nesse tipo de posição. Mas nós estávamos fazendo com um reembolso. Os estados do Golfo vão investir uma tremenda quantidade de dinheiro nos Estados Unidos. E isso foi muito satisfatório para mim. Eu acho que, na verdade, isso é muito melhor. Pessoal, antes de eu continuar aqui com vocês, eu quero também, nós vamos conferir mais um trecho desse pronunciamento de Trump, mas eu já quero pedir aqui para vocês curtirem e também deixarem os comentários de vocês aqui na transmissão. Isso porque, nesse mesmo momento, eu sei que tem uma partida de futebol muito importante acontecendo. Então, nós já estávamos prevendo que, muito provavelmente, hoje, no Epoch News, nós não teríamos uma audiência muito grande. Por isso, nós contamos com vocês para levar essa transmissão para ainda mais pessoas. Agora, eu quero conferir com vocês uma outra pergunta bem importante que uma repórter fez para Donald Trump durante essa coletiva que ele realizou hoje mais cedo. Essa repórter perguntou para Donald Trump que, considerando as ações recentes do regime iraniano, se ele estaria considerando levantar esse bloqueio que eles aplicaram contra o regime do Irã, ou se eles poderiam dar algum tipo de isenção de sanções ali do regime iraniano, porque lembrando, então, Donald Trump, ele informou na semana passada que eles colocariam novamente algumas sanções sobre o regime iraniano e, além disso, eles estavam proibindo que o regime do Irã exportasse o seu petróleo. Eles tinham aberto uma brecha para que o regime do Irã pudesse exportar o seu petróleo enquanto eles estavam negociando os termos daquele acordo durante as últimas semanas ali, aquele acordo que foi fechado no meio de junho. Só que com a volta desses atritos, Donald Trump e o governo americano anunciaram que novamente eles estariam colocando tanto esses bloqueios como também restrições sobre o regime do Irã. Eu quero conferir então com vocês o que Trump disse em resposta a essa repórter. Isenções de sanções? Trump: não, eu dei uma chance para eles. Há 2 dias atrás tínhamos um acordo, estava fechado, e aí eles não gostavam de uma coisinha ou outra aqui e não conseguiram ir para frente. Dispararam e aquilo foi um tremendo erro deles. Porque nós estamos detonando com eles. Há 47 anos nós estamos aturando isso. Se você volta ao longo desse período, milhares de americanos morreram, soldados. Muitos soldados agora estão mancando, ou sequer podem caminhar porque estão tão feridos. O rosto, os braços, as pernas, com aquilo que fazia Soleimani, com as bombas de beira de estrada que Soleimani fazia. É um desastre. Eu matei ele no meu primeiro mandato. Se eu não tivesse matado, talvez a história fosse diferente hoje. Ele era um gênio maluco. Ele provavelmente era um lunático, mas ele era um general. Ele tinha controle total sobre o país. E, na verdade, eu acho que os líderes do Irã tinham medo de Soleimani. O Trump comentou também, durante essa declaração, sobre o Qasem Soleimani, que foi o líder das forças Quds, que ele acabou
mandando matar durante o seu primeiro mandato. E eu até comentei com vocês que essa semana uma reportagem do Wall Street Journal, ela foi divulgada dizendo que eles tiveram alguns contatos ali dentro da Casa Branca que informaram que ao longo dos últimos dias o governo israelense estaria então tentando alertar os Estados Unidos de que o regime iraniano estaria elaborando um novo plano para tentar matar Donald Trump. E essa questão de planos para matar Donald Trump, ele já tem acontecido desde o primeiro mandato, quando eles mandaram matar Qasem Soleimani. E como eu já venho falando aqui no programa dos últimos dias, não é só Donald Trump que tem a sua vida em risco por conta da morte desses líderes do Irã. Obviamente agora a gente tem Qasem Soleimani, tem também Ali Khamenei, entre outras lideranças. Mas além de Donald Trump, um outro grande alvo do regime iraniano é o Mike Pompeo, que era o secretário de Estado de Donald Trump durante seu primeiro mandato, que foi justamente a pessoa que ordenou e orquestrou aquele ataque contra Qasem Soleimani. Eu quero passar aqui com vocês agora por alguns detalhes desse controle que os Estados Unidos voltaram a exercer ali no Estreito de Hormuz. Isso porque o Comando Central do governo americano, que um ponto aqui, pessoal, o Comando Central é o órgão do governo americano que controla todas as relações ali no Oriente Médio. Eles têm, por exemplo, o Comando Sul, que cuida da América do Sul, e tem o Comando Central, que cuida de toda a relação ali no Oriente Médio. E o Comando Central, então, informou que a partir de hoje, as Forças Armadas dos Estados Unidos iriam retomar o bloqueio aos portos iranianos, impedindo a passagem de embarcações que estejam indo ou vindo dos portos ou áreas costeiras do Irã. Em contrapartida, o porta-voz do Comando Militar iraniano respondeu a essas afirmações de Donald Trump e também do Comando Central de que os Estados Unidos controlariam esse estreito. Eu quero conferir com vocês o que ele disse. Accordingly, it is hereby announced that, following previous warnings, we will under no circumstances allow the United States to interfere in the management of the Strait of Hormuz, and we will not allow it to do so. Agora, eu quero passar com vocês por um segundo ponto dessa declaração que Donald Trump fez hoje no Truth Social. Isso porque aquela declaração era uma declaração bem grande, então eu escolhi desmembrar para vocês em alguns pontos diferentes para nós conseguirmos, então, entender um pouco melhor esse contexto. O que Trump disse naquela publicação? Se a produção puder colocar aqui, perfeito. É aquela mesma publicação onde ele fazia a declaração de que os Estados Unidos não colocariam mais 20% de tarifas. E ali no finalzinho ele fala o seguinte, abro aspas. Os dias em que o Irã matava centenas de milhares de pessoas, incluindo 52 mil manifestantes, acabaram. E o mais importante, o Irã nunca terá uma arma nuclear. Agradeço a atenção dedicada a este assunto, Donald Trump. Por que eu trouxe isso daqui para vocês? Isso porque ontem, Donald Trump ele deu uma entrevista no show do Hugh Haggerty. Esse Hugh Haggerty, ele não é somente um host ali nos Estados Unidos, mas ele também já chegou a trabalhar no governo americano no passado, ou seja, é uma pessoa próxima de Donald Trump. E durante essa entrevista, o repórter acabou perguntando para Trump sobre a questão do relacionamento com o regime iraniano e da atuação dos Estados Unidos ali dentro. E então Trump respondeu quanto à questão dos manifestantes. Em uma parte dessa pergunta, o repórter ele se referia também à questão dos manifestantes porque ele questionava se Donald Trump novamente invocaria esses manifestantes para que eles fossem às ruas. Lembrando aqui, trazendo para vocês uma recapitulação, ali no início dos conflitos, Donald Trump chegou a falar algumas vezes que chegaria um momento onde o governo americano daria um sinal para que esses manifestantes voltassem às ruas e juntos eles conseguissem derrubar o regime iraniano. Só que nos últimos tempos, o governo americano e nem Donald Trump em específico falaram mais sobre esse assunto. Então, de fato, existem vários questionamentos quanto a se o governo americano novamente instaria esses manifestantes a irem às ruas ou se isso já não cabia mais neste caso. Então, eu quero conferir com vocês qual foi a resposta de Trump. The Iranian people, you said help was on the way and you sent it. 40,000 of them got massacred before your help could get there. Is it time for them to go back into the streets? Well, you can't do that because they don't have guns and the other side has guns. And the number is 52,000 people killed so far. Wow. And these are thugs. It's very hard for people to go back. They can have great bravado. They can hate the regime. They can do everything. But when you start seeing people dropping a little bit left and right, you know, they have snipers.
and the snipers are up in buildings, 4 or 5 of them, and let's say they form 100, 200,000 people, and they see one go down with a bullet between the eyes, and then they see another one go down with a bullet between the eyes, and then they see a third. Like with the women, they had 300,000 women. All of a sudden, one goes down, two goes down, 3, 4, 5. And you know what happens, They say, let's get the hell out of here. Yeah. It's very scary. Bom, eu quero passar com vocês agora pela questão da resposta do regime iraniano quanto a esses ataques dos Estados Unidos. O que eles voltaram a fazer já desde a semana passada foi retaliar contra as bases americanas ali no Oriente Médio, tanto que a gente viu vários ataques contra o Catar, quanto o Kuwait, ou também, por exemplo, contra a Jordânia. Só que o que aconteceu foi que hoje as tensões acabaram escalando bastante ali nos Emirados Árabes Unidos. O Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos informou que 2 petroleiros de propriedade do país foram atingidos por mísseis de cruzeiro iranianos enquanto eles estavam transitando pela rota ali do Estreito de Hormuz. De acordo com as informações que foram divulgadas, um marinheiro indiano acabou morrendo e outras 8 pessoas também ficaram feridas neste ataque. Além disso, a Embaixada dos Estados Unidos ali nos Emirados Árabes Unidos emitiu uma nota hoje dizendo que eles paralisariam todos os serviços da embaixada durante 3 dias. Isso porque eles consideram que a situação está tão perigosa neste momento que eles não querem enviar os seus funcionários para a embaixada diante de tudo que está acontecendo. Lembrando que os Emirados Árabes Unidos foram um dos países mais atacados durante esses conflitos. Em um dado momento, existia uma grande quantidade diária de mísseis e drones iranianos que estavam indo ali para os Emirados Árabes Unidos. E agora isso parece que está voltando a acontecer. Além desses ataques contra os Emirados Árabes Unidos, Teherã também tem feito outros ataques de mísseis e drones em todo o Golfo. Tanto que na terça-feira, o Bahrein e a Jordânia, eles chegaram até mesmo a dizer que interceptaram vários novos ataques do regime iraniano. Eu quero conferir aqui com vocês agora uma declaração que foi feita no dia 12 de julho, no domingo, pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã. Isso porque ele afirmou que esses ataques que o regime iraniano estaria realizando agora a essas bases militares dos Estados Unidos, ali na região do Oriente Médio, que eles foram um ataque legítimo de autodefesa. E eles acusaram os Estados Unidos, esse porta-voz do regime iraniano acusou os Estados Unidos de violar o direito internacional. Eu quero ler aqui para vocês um trecho dessa declaração dele que diz o seguinte: o Irã não ataca os ataques do Irã. O Irã não ataca. Os ataques do Irã às bases militares e instalações dos Estados Unidos estacionadas no sul do Golfo Pérsico constituem um exercício legítimo e legal do nosso direito inerente à autodefesa. Nós temos o direito internacional de poder nos defender. Eu quero passar agora aqui com vocês por um outro aspecto muito importante. Isso porque durante essa entrevista que Donald Trump estava realizando ontem, naquele programa, aquele mesmo programa onde a gente viu Donald Trump comentando sobre os manifestantes do Hugh Hewitt, ele também comentou sobre a possibilidade de os Estados Unidos atacarem uma instalação nuclear do regime iraniano, pessoal. O nome dessa instalação nuclear é conhecida como Montanha Picache. Essa Montanha Picache, ela é bem importante porque ela é uma instalação no subsolo muito grande. Inclusive, algumas pessoas, alguns especialistas chegam até mesmo a comparar o tamanho dessa instalação com a instalação de Fordo, que foi uma das instalações nucleares mais importantes atingidas pelos Estados Unidos no ano passado. Eu quero conferir com vocês sobre esses alertas que Donald Trump fez durante esse programa que ele participou. Vamos ver o que ele disse. But pickaxe is a possible target for a nice big fat shot right into the front door. And I think that maybe you'll see that. We're watching it closely. We see no activity there. They're not doing well with their nuclear situation. Every time we hear about it, we blow it up. So they don't like talking about it. But we'll probably give pickaxe a shot relatively soon.
Bom, como vocês viram, Donald Trump estava dizendo que eles não acreditam que neste momento, nesse complexo da montanha Picache, que exista uma grande movimentação militar do regime iraniano, mas que eles poderiam sim considerar atingir essa instalação nuclear. Como eu já comentei com vocês, esse é um complexo militar que está enterrado a mais de 100 metros abaixo do solo e ele foi projetado justamente para resistir a ataques exteriores. Por conta disso, então, que ele foi enterrado tão baixo ali no subsolo. Outra questão bem importante é que vários especialistas têm comparado essa instalação com as instalações que foram atingidas no ano passado pelo governo americano, em especial a instalação de Fordo. Essa instalação de Fordo, ela possui mais ou menos 80 a 100 metros, ela fica de 80 a 90 metros abaixo do solo. E essa instalação que nós estamos falando agora, da montanha Picache, ela fica ainda mais profunda, a 100 metros. Eu quero até trazer para vocês alguns outros detalhes bem importantes sobre isso. E um ponto que também é interessante destacar aqui é que essa instalação fica perto daquela outra instalação que foi atingida pelo governo americano no ano passado, a instalação nuclear de Natanz. Desde que aqueles ataques do governo americano e de Israel aconteceram no ano passado, lembrando aqui para vocês, contra 3 instalações nucleares bem importantes do regime iraniano, existem muitos questionamentos sobre até que ponto essas instalações nucleares foram realmente destruídas, porque, por um lado, existiam várias declarações de Donald Trump dizendo que eles tinham dizimado toda a estrutura nuclear do regime iraniano, que eles inclusive teriam dizimado todo aquele urânio refinado que o regime iraniano tinha guardado. No entanto, alguns relatórios que foram publicados ao longo dos últimos meses apontaram que a questão pode não ser bem assim. Por exemplo, em novembro de 2025, o Instituto para a Ciência e Segurança Internacional chegou a publicar um relatório afirmando que esses ataques de Israel e dos Estados Unidos, que eles não causaram danos tão grandes a essa instalação da montanha de Picache e também algumas outras instalações. Essa montanha de Picache em específico, ela chama bastante atenção porque ela foi muito pouco atingida pelos Estados Unidos. E um dos pontos seria que, como Donald Trump acabou de comentar sobre isso, não existe uma movimentação militar tão grande do regime iraniano ali. Então, muito provavelmente foi por conta disso que o governo americano não escolheu naquele momento fazer ataques tão incisivos contra essa instalação. Eu quero conferir aqui com vocês uma questão bem importante. Isso porque há poucas semanas atrás, o Epoch Times chegou a falar com uma especialista, com a Andrea Stryker. Ela é uma especialista em proliferação e contra-proliferação nuclear, e o foco dela é estudar justamente o programa nuclear iraniano. E eu quero trazer para vocês essa entrevista porque ela fala dessa montanha Picache, que é onde a gente tem essa instalação nuclear, e eu quero entender com vocês o porquê que essa instalação ela é tão importante. E por que o governo americano, neste momento, estaria considerando realizar esses ataques contra essa infraestrutura? O que ela disse foi o seguinte: em um dos trechos dessa entrevista, ela chegou a comentar quais eram os objetivos finais dessa instalação da Picache, da montanha Picache. E ela disse o seguinte, abro aspas: os serviços de inteligência ocidentais temem que a instalação na montanha Picache possa servir como uma nova usina de enriquecimento no estilo Fordo, como eu já comentei com vocês, só que protegida ainda mais profundamente. Lembrando aqui, pessoal, então, que Fordo estaria de 80 a 90 metros abaixo do subsolo, enquanto essa outra instalação dessa montanha Picache ficaria a 100 metros abaixo do subsolo. Complementando aqui, outra coisa que ela disse foi o seguinte, abro aspas: o Irã, por sua vez, alega que se trata de uma nova fábrica de montagem de centrífugas destinada a substituir a instalação de montagem de Natanz, que foi destruída em 2020. Bom, pessoal, eu quero trazer aqui para vocês um outro trecho dessa entrevista muito interessante, onde ela comenta um pouco mais sobre o porquê que essa instalação não foi atacada durante aquela movimentação militar do governo americano no ano passado. E ela diz o seguinte, abro aspas: minha avaliação é que os Estados Unidos e Israel não o atingiram porque ainda não estava perto de entrar em operação, mas a construção continuou desde então e os iranianos reforçaram a segurança e a entrada do complexo. Ela comentou também sobre outro ponto bem importante, pessoal. Isso porque o governo americano já enfrentou vários desafios para
não vou dizer destruir, porque eles não destruíram completamente, mas para atingir essas instalações nucleares do regime iraniano no ano passado. E um dos motivos é que muitas dessas instalações elas ficavam ali no subsolo, como é o caso da infraestrutura nuclear ali de Fordo. E o objetivo, obviamente, quando o regime iraniano faz essas instalações, é fazer com que seja muito difícil que elas sejam destruídas. Tanto que durante esses ataques que o governo americano realizou no ano passado, um dos objetivos em um dado momento não seria necessariamente destruir completamente esses complexos, mas tentar impedir que o regime iraniano pudesse acessar eles. Tanto que, em alguns casos, o principal alvo desses ataques dos Estados Unidos e de Israel foram as entradas desses complexos. E, de fato, até hoje o regime iraniano não consegue acessar muitas dessas instalações. Eu quero conferir aqui com vocês o que ela disse sobre como os Estados Unidos teriam que se organizar para conseguir destruir essa instalação. Abro aspas aqui para o que ela disse. Se for tomada a decisão de neutralizar essa instalação, munições convencionais não serão suficientes. Seria necessário o uso de bombardeiros B-2 equipados com bombas anti-bunker e talvez até mesmo equipes de comando capazes de penetrar no complexo e destruí-lo por dentro. Ela até complementou em outro trecho dessa entrevista, reforçando essa ideia de que essa instalação, para ser realmente destruída e para que eles tivessem certeza de que eles acabaram com toda essa infraestrutura e com o que estava dentro dessa infraestrutura, eles precisariam dar um jeito de infiltrar alguma pessoa e essa pessoa então realizar essa destruição de dentro do complexo. Ou seja, uma operação bem complicada. Pessoal, isso surge no momento onde eu até trouxe para vocês uma reportagem que foi publicada essa semana pela CNN, onde eles apontam que algumas imagens de satélite que foram capturadas ao longo do último mês pela CNN indicam que o regime iraniano estaria reconstruindo uma parte da sua infraestrutura militar, o que inclui, por exemplo, estruturas nucleares e de produção de mísseis que foram destruídas pelos ataques dos Estados Unidos e Israel no ano passado. Essa reportagem, que como eu já comentei, foi publicada durante essa semana, aponta em especial uma movimentação de reparo e reconstrução de um complexo militar de Parchim, que é onde esses especialistas acreditam que esteja armazenado aquele material enriquecido do regime iraniano. Eu comentei com vocês que existiam e existem até hoje vários questionamentos sobre se aquele material que foi enriquecido, aquele urânio que foi enriquecido pelo regime iraniano, se ele havia sido destruído ou não, porque no ano passado alguns relatórios já apontavam que muito provavelmente o que aconteceu foi o seguinte: depois daqueles ataques surpresas dos Estados Unidos e de Israel, muito provavelmente o regime do Irã teria se mobilizado para retirar todo esse urânio enriquecido de onde eles estavam antes e colocar esse urânio em uma outra infraestrutura subterrânea. Só que o ponto é, desde então, nós já tivemos vários outros ataques do governo dos Estados Unidos e também de Israel, e por isso, hoje em dia, fica um questionamento muito grande de para onde o regime iraniano teria levado esse urânio enriquecido. E existem alguns especialistas que apontam, então, que ele estaria guardado ali nesse complexo militar de Parchim, que de acordo com a CNN, de acordo com esse relatório que foi publicado, eles estariam agora reconstruindo esse complexo. Pessoal, diante disso tudo, diante desse retorno de ataques entre o governo americano e também regime do Irã, e esses questionamentos do que vai acontecer no Estreito de Hormuz, obviamente nós tivemos uma alta no preço dos petróleos. Óbvio, isso, claro, já era esperado diante de toda a tensão que está acontecendo ali. Só que o que chama a atenção é que os preços desse petróleo, eles acabaram disparando para o maior nível em 4 semanas. Vou trazer aqui para vocês os detalhes disso. Os contratos futuros do petróleo Brent subiram para R$ 86,47 por barril e atingiram o seu nível mais alto desde 12 de junho, enquanto o preço do West Texas subiu para R$ 80,29 por barril, o seu nível mais alto desde 16 de junho. Agora, eu quero passar com vocês por um outro aspecto desse conflito. Isso porque é interessante o momento onde esses conflitos entre Estados Unidos e regime iraniano acabaram retornando. Isso porque justamente agora
Israel está realizando todas aquelas negociações com o Líbano para que eles consigam ter um momento de paz. Isso porque depois que esses conflitos começaram, Israel começou a receber vários ataques do Hezbollah que fica ali no sul do Líbano. E diante disso tudo, acabou que a relação entre Donald Trump e Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, ela acabou se deteriorando. Isso porque Donald Trump queria muito fechar um contrato, fechar um acordo de cessar-fogo com o regime do Irã. A gente viu que não deu muito certo. Mas Donald Trump queria muito fechar esse acordo e um dos termos deste acordo é que o regime iraniano estaria então pedindo para que esses ataques do governo israelense contra o sul do Líbano, que eles cessassem totalmente. Diante disso tudo, várias reportagens foram publicadas evidenciando então que existiria naquele momento um atrito muito grande entre Donald Trump e Bibi, o nome, o apelido que a gente tem aqui para Benjamin Netanyahu. E por que eu estou falando disso? Isso porque durante aquele programa de entrevistas do qual Donald Trump participou, ele também falou sobre isso. O entrevistador perguntou para ele sobre a relação dele com Benjamin Netanyahu e também sobre as reportagens que afirmavam que Donald Trump teria jogado Benjamin Netanyahu para debaixo do ônibus. Ou seja, essas acusações vieram porque durante aquelas negociações, um dos pontos que chamou bastante atenção foi que os Estados Unidos pareciam não ter levado muito em conta os objetivos principais de Israel durante aqueles acordos que eles estavam assinando com o regime iraniano. Inclusive, essas acusações foram feitas pelo próprio governo de Israel, porque eles diziam repetidas vezes que eles queriam continuar com muitos daqueles ataques, que eles queriam uma eliminação maior da liderança do regime iraniano e que para eles aquele acordo que estava sendo fechado seria muito prejudicial para o governo israelense, e um dos motivos é que eles precisariam obrigatoriamente parar com esses ataques contra o Hezbollah. E um dos questionamentos era o seguinte: tá, e se o Hezbollah voltar a atacar Israel, o que nós vamos fazer? Nós ficaremos proibidos de contra-atacar? Por isso, justamente neste momento, parecia que a relação entre os dois estava abalada. Eu quero ver com vocês, então, o que Donald Trump respondeu quando ele foi questionado sobre isso. No, not at all. No, I get along with him very well. Sometimes I disagree with him, and I let it be known, and I've been right. But no, I think he's good. Look, he's a wartime prime minister. He's done a good job. If I wasn't around, or if Bibi wasn't around, especially the combination, Israel would not exist today. We wouldn't have hit them with the B-2 bombers. You know, they were going to have a nuclear weapon within 2 weeks. Had I not hit them with a nuclear, within 2 to 4 weeks, they would have had a nuclear weapon. And once they had a nuclear weapon, they would have used it. And you wouldn't even have Israel around. No, Bibi's good. Is there anyone in Israel better than him to do the job? Is there anyone better than Bibi? Well, I don't know most of them. I know some of them, obviously, but I don't know most of them. But I think that Bibi and I have had a very good. If we weren't working together, if Bibi wasn't, if I had a weak person, a president or prime minister over in Israel, you know, you have a president there too. Right. If we had somebody weak over there, Israel would not exist today. Eu quero conferir com vocês um outro trecho dessa reportagem, dessa entrevista. Isso porque o repórter perguntou em outro trecho se Donald Trump acreditava que Israel deveria realizar mais operações e finalizar, resolver de uma vez por todos esses conflitos que eles têm, tanto ali em Gaza, como também no Líbano. Isso porque, como eu já comentei, uma das posturas de uma parte, pelo menos, do governo israelense é de que eles deveriam encerrar tudo de uma vez, de que eles deveriam eliminar completamente o Hamas, que está ali na faixa de Gaza, e o Hezbollah, que está no Líbano, porque todos esses grupos terroristas que são financiados pelo regime iraniano, representam uma ameaça muito grande para Israel. Então eu quero conferir com vocês qual foi a resposta de Donald Trump quando o repórter perguntou isso. Hamas is still standing, so is Hezbollah. Should Bibi order that those be done away with, just finish the job in Gaza and in Lebanon? Well, a lot of progress was made with Hamas, and they are disarming. That doesn't mean they're going to, but a lot of progress was made. And don't forget, I got all the hostages back, and Hamas did a lot of that work. You know, people are amazed, but we had 28 dead people, children, because they call them children, the moms and dads. And it shouldn't amaze me, but
The people that had a dead son and they knew the son was dead, they wanted that boy back just as much or even more as the people that were trying to get their sons out who were living. It was amazing. And we got all 28 back, every single one of them, and everyone's amazed. And we got Hamas to do much of that work. Como vocês puderam ver, a resposta de Donald Trump foi uma resposta bem diplomática, em especial porque os Estados Unidos foram quem intermediaram aquele acordo entre o governo israelense e o Hamas ali na faixa de Gaza, algo inclusive que está se desdobrando ao longo dessa semana. Os ataques de Israel contra a faixa de Gaza acabaram se intensificando, só que em um momento complicado. Isso porque o Hamas fez algumas declarações nessa semana dizendo que eles cederiam o poder que eles têm ali na faixa de Gaza para uma autoridade que seria uma autoridade neutra. Só que as acusações de Israel são as seguintes: o Hamas está fazendo essas declarações, mas em nenhum momento eles citaram um outro trecho do acordo onde o Hamas se comprometia a entregar todas as suas armas. Então o posicionamento neste momento de Israel é o seguinte: nós não vamos parar os ataques enquanto o Hamas não entregar as suas armas. E falando sobre alertas do governo israelense, hoje o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fez um alerta para Teherã dizendo que eles não deveriam atacar Israel e que se eles fizessem isso, se eles voltassem a atacar Israel, eles retaliariam com ainda mais força do que foi feito na primeira vez. Ele comentou sobre isso durante um discurso em uma conferência na cidade de Dimona, ali no sul de Israel. Abro aspas aqui para o que Benjamin Netanyahu comentou. Já se foram os dias em que alguém nos prejudicaria e nós não revidaríamos com o dobro da força. Agora, para nós concluirmos essa nossa reportagem, um fato bem importante que aconteceu ao longo dos últimos dias, mas que somente foi divulgado hoje, foi o seguinte: Donald Trump enviou uma notificação formal ao Congresso na semana passada, informando que ele havia ordenado às Forças Armadas dos Estados Unidos para que retomassem os ataques contra o regime iraniano, isso com base na Lei dos Poderes de Guerra dos Estados Unidos. Trump disse que o foco dos novos ataques eles seriam para conseguir destruir boa parte das capacidades militares do regime iraniano, em especial as capacidades militares que estariam permitindo o regime do Irã fazer todos esses novos ataques ali no Estreito de Hormuz. Pessoal, um ponto bem importante é que tem sido muito discutido ali no Congresso americano o seguinte, porque de acordo com algumas legislações ali dentro dos Estados Unidos, o presidente ele tem um prazo de 60 dias para... Basicamente o que acontece é o seguinte: ele precisa dar um aviso para o Congresso de que eles vão iniciar um conflito. Só que depois de 60 dias, para que eles continuem com essas ações, eles precisam de uma aprovação direta do Congresso. Se o Congresso aprovar, eles podem continuar com essas ações militares. Se o Congresso reprovar, eles precisam parar com essas ações. Mas por que isso tem gerado debates? Porque, a princípio, esses conflitos ali no Oriente Médio contra o regime iraniano, eles já duram muito mais do que 60 dias. Só que, qual que é o ponto aqui de Donald Trump? Nós tivemos um cessar-fogo. Por isso, esses dias eles vão voltar a contar só a partir de agora. Então, a ideia de Trump seria essa, de que ele deu o aviso na semana passada ao Congresso e que a partir deste aviso que ele deu na semana passada, agora vão voltar a contar 60 dias. Existem algumas pessoas, tanto do Partido Democrata, como também algumas pessoas do Partido Republicano, que dizem que isso não contaria e que ele já precisaria, neste momento, de uma aprovação do Congresso para continuar com esses ataques militares. Essa questão da utilização desses poderes de guerra, que seria essa lei que o Donald Trump estaria usando agora para fazer esses ataques, elas já estão em vigor desde 1973. Ou seja, se o governo americano entender que eles precisam atacar por uma emergência do país, eles podem realizar esses ataques e depois desses 60 dias, como eu comentei, obter uma aprovação do Congresso. Só que isso acontece em um momento bem delicado. Isso porque durante esses acordos que Donald Trump estava realizando com o regime iraniano, o Congresso americano já tinha votado e eles tinham barrado esses poderes de guerra de Donald Trump para continuar os conflitos.
Ou seja, o Congresso já não estava mais apoiando essa movimentação militar ali no Estreito de Hormuz e contra o regime iraniano. Só que até um ponto bem interessante, porque essa resolução que foi aprovada no Congresso, ela não tinha um poder real de lei, ou seja, eles não poderiam obrigar Donald Trump a parar esses ataques militares. Para que isso fosse realmente transformado em algo que valesse como lei, que eles realmente conseguissem aplicar, isso precisaria de uma aprovação do presidente dos Estados Unidos. Ou seja, uma situação bem complicada. E tudo isso acontece, todo esse retorno das tensões acontece há poucas semanas até não nos Estados Unidos, mas há poucos meses das eleições de meio mandato. E essas eleições de meio mandato, elas são muito importantes porque no momento Donald Trump possui um controle muito grande do Congresso, porque ele tem uma maioria tanto na Câmara dos Representantes como também no Senado dos Estados Unidos. E é muito difícil que isso permaneça assim durante essas eleições de meio mandato que vão acontecer em novembro. E eu até acabei esquecendo de falar sobre isso também quanto a Benjamin Netanyahu, porque não é só Donald Trump que está prestes a enfrentar eleições. Benjamin Netanyahu também, 29 de outubro, essa semana, eles determinaram que vai acontecer eleições ali dentro de Israel. E existe uma possibilidade muito grande de que o Bibi seja retirado, de que ele não seja reeleito. Isso porque, é até curioso, num primeiro momento, existiam várias críticas ali dentro do partido, tanto do partido de Netanyahu, como também dentro do governo israelense de uma forma geral, dizendo que não fazia nenhum sentido esses ataques que o governo israelense estava realizando ali, tanto na faixa de Gaza, como também contra o regime iraniano, ou até mesmo ali no sul do Líbano. Só que nesse momento, a figura mudou completamente. Isso porque essas mesmas pessoas que estavam acusando Israel de não parar com essas guerras e de se intrometer em alguns assuntos que não eram tão relacionados a eles, ou mesmo realizar algum tipo de ataque que eles não poderiam sustentar, essas mesmas pessoas agora estão acusando Benjamin Netanyahu de não levar essas ações militares às últimas circunstâncias, dizendo que tanto o Hamas quanto o regime iraniano, quanto o Hezbollah representam uma ameaça muito grande para Israel e que ele deveria, de uma vez por toda, encerrar com isso. Ou seja, uma situação bem complicada, e eu acredito que muito por conta disso agora nós estamos vendo uma aproximação bem maior entre Benjamin Netanyahu e Donald Trump, porque muito claramente eles tiveram vários desacordos ao longo desses conflitos. Em muitos momentos, Israel possuía objetivos diferentes dos Estados Unidos, o que fez os dois líderes acabarem se bicando. Só que nesse momento tão crucial, é importante para Donald Trump apoiar essa continuidade de Benjamin Netanyahu no governo, porque, obviamente, Bibi é uma pessoa muito próxima dele e para ele faria toda a diferença ter um grande aliado ali dentro de Israel. Pessoal, isso é o que eu tenho quanto a essa reportagem do Irã e eu quero passar aqui brevemente com vocês pelas nossas promoções de hoje. Quem tem acompanhado a nossa programação sabe que diariamente nós temos trazido para vocês várias promoções com a nossa parceria aqui com o Mercado Livre. Essa questão da parceria do Mercado Livre foi uma forma que nós encontramos tanto de sustentar o nosso trabalho aqui, como também de trazer algumas promoções especiais para vocês. Então, vou pedir para a produção para colocar aqui do meu lado esses anúncios para eu conferir. Primeiramente, nós temos esse escorredor de louça. Esse escorredor de louça é para vocês colocarem na bancada da pia, ele possui 3 andares. Ele é feito de aço inoxidável e tem um acabamento fosco e que é resistente à corrosão. Ele é fácil de montar e também vem de brinde com uma escovinha para vocês poderem limpar esse escorredor. Pessoal, é um escorredor bem bonito e de fato muito prático, porque se vocês forem pensar, boa parte das pias, elas acabam não sendo tão amplas. Então, às vezes, a gente não tem espaço para ter um escorredor tão largo, né? Então, é muito interessante o fato de ele ter 3 andares, ou seja, a gente consegue colocar ali várias louças sem precisar de um espaço tão grande. Trazendo para vocês aqui mais detalhes dele, ele tem um suporte para 16 pratos, 10 copos, tábuas de corte e também talheres, e está com 50
50% de desconto. O preço original dele era de R$ 299,90 e agora está por R$ 149,90. Nossa, pessoal, um precinho realmente. Se vocês quiserem adquirir esse escorredor de louças, nós temos aqui o QR Code na tela ou também o link que a produção está colocando no chat e depois nós vamos deixar nos comentários caso você esteja vendo esse corte. Além disso, vamos então para o nosso segundo desconto de hoje. Nós temos um kit de 10 pares de meia da Lupo com 47% de desconto. O preço original era de R$ 179,22 e agora está por R$ 94,29. Nossa, pessoal, tá muito barato realmente esse par de meias. E eu até nem preciso falar tanto porque a Lupo é uma marca muito conhecida quando a gente fala desse tipo de produtos. Então, todos vocês já sabem que é um produto de qualidade. Eu, inclusive, utilizo várias coisas da Lupo e eu gosto bastante. De acordo com o que a produção trouxe aqui, então, essa meia em específica, ela já tem mais de 50 mil vendas e mais de 13 mil avaliações. Passando para o nosso terceiro produto, nós temos um conjunto de marcadores permanentes com 120 cores. Pessoal, nossa, que legal! E até eu fiquei interessada nisso. Está com 50% de desconto. O preço original seria R$ 78,00 e agora está por R$ 38,95. Ele tem uma ponta dupla, ou seja, pode ser utilizado dos dois lados. Até a produção colocou aqui para mim que seria perfeito para volta às aulas, mas vou dizer para vocês que não é perfeito só para volta às aulas, porque quem tem filho sabe que muitas dessas canetinhas, muitos desses marcadores, eles são usados atualmente pelas crianças para pintar aqueles desenhos de colorir. Em especial, a gente tem agora aquelas revistas com os desenhos maiores e as crianças acabam utilizando essas canetas para fazer desenhos. Até eu fiquei interessada, vou falar para vocês que é uma atividade muito prazerosa ficar pintando quando você precisa relaxar. Então, é recomendado para as crianças, mas eu acho que também é recomendado para os adultos. Eu fiquei bem interessada, particularmente nessas canetinhas marcadoras. É isso, pessoal. De acordo com o que a produção colocou aqui, tem mais de 1.000 avaliações ali no Mercado Livre. E o preço dela, eu já comentei do preço dela, mas reforçando, então o preço original é de R$ 78,90 e agora está R$ 38,95.